Redes móveis e sem fio, tarefa 11. O assunto da atividade é streaming. Então, na introdução. Para aplicações de vídeo de fluxo contínuo, os vídeos pré-gravados são armazenados em servidores aos quais os usuários enviam solicitações para verem os vídeos por demanda. O vídeo pode ser assistido de forma interativa, ou seja, nós podemos parar, acelerar, voltar e adiantar, além de outras funcionalidades que nós vamos ver à frente. Então nós temos três categorias de streaming: o UDP de fluxo contínuo, o HTTP de fluxo contínuo e o HTTP de fluxo contínuo e adaptativo. Uma característica comum a todas essas três tecnologias é o buffer no cliente, que alivia os efeitos da variação de atraso fim a fim e adapta a nossa experiência a uma largura de banda variável. O buffer do lado do cliente pode absorver variações de atraso entre cliente e servidor. Se a largura de banda do servidor ao cliente cair depressa para menos do que a taxa de consumo do vídeo, o usuário pode continuar assistindo o vídeo. Como? Através do buffer. Uma vez que esse buffer, ou seja, as informações armazenadas do buffer, se esgotam, nós temos uma imagem congelada. Nós não conseguimos mais aproveitar o serviço. No caso do UDP Streaming, o UDP de fluxo contínuo, nesse caso, o servidor transmite vídeo a uma taxa correspondente à taxa de consumo do vídeo do cliente, com uma temporização dos trechos de vídeo sobre o UDP a uma taxa constante. Como o UDP não emprega um mecanismo de controle de congestionamento, o servidor pode empurrar pacotes na rede na taxa de consumo do vídeo sem as restrições de controle de taxa do TCP. O UDP de fluxo contínuo normalmente usa um pequeno buffer no lado do cliente, grande o suficiente para armazenar menos de 1 segundo de vídeo. Além do fluxo de vídeo do servidor ao cliente, o cliente-servidor também mantém em paralelo uma conexão de controle separada sobre a qual o cliente envia comandos referentes às mudanças de estado de sessão, como pausar, retomar, reposicionar e assim por diante. Os problemas com a tecnologia UDP, nesse caso, são a quantidade imprevisível e variável de largura de banda entre servidor e cliente. O UDP exige um servidor de controle de mídia para cada seção do cliente em andamento e muitos firewalls são configurados para bloquear o tráfego UDP. Agora, mudando de tecnologia, nós vamos falar sobre o HTTP Streaming. No HTTP de fluxo contínuo, o vídeo é apenas armazenado em um servidor HTTP, como um arquivo comum em uma URL específica. Quando o usuário quer assistir esse vídeo, ele estabelece uma conexão TCP com o servidor e realiza um comando HTTP-GET para aquele URL. O servidor envia então o arquivo de vídeo dentro de uma mensagem de resposta HTTP o mais rápido possível, considerando o controle de fluxo de congestionamento e o controle de fluxo, todos aqueles mecanismos do TCP que nós estudamos na disciplina de redes. Então as vantagens é que ele permite ao vídeo atravessar firewalls mais facilmente, diferentemente do UDP, e também necessita de um servidor de controle de mídia. E nós temos uma vantagem que é o mecanismo de pré-busca, em que nós podemos ver quadros do vídeo que seriam exibidos no futuro, dando maior mobilidade para o usuário. Ou seja, isso geralmente é feito a partir de uma barra de rolagem em que nós usamos o ponteiro do mouse em cima dessa barra e nós temos quadros correspondentes àquele momento do vídeo, para aquele determinado minuto e segundo, geralmente. Nós podemos ver um quadro do que seria apresentado. HTTP Streaming, continuando, nós vemos aqui a figura com o vídeo de fluxo contínuo armazenado com o HTTP TCP, usando TCP. Então nós temos o arquivo de vídeo, no lado do servidor nós temos o arquivo de vídeo, o buffer de envio, e do lado do cliente nós temos o buffer de recepção e o buffer da aplicação. E
Já na experiência do usuário, nós temos os quadros lidos periodicamente do buffer, descompactados e exibidos em tela. Então, seguindo essa pipeline, a figura mostra a interação entre o cliente e o servidor para o HTTP de fluxo contínuo. No lado do servidor, a parte do arquivo de vídeo em branco já foi enviada dentro do socket do servidor, enquanto a parte mais escura é o que falta ser enviado. Depois de passar pela porta do socket, os bytes são colocados no buffer de envio do TCP antes de serem transmitidos na internet. Como o buffer de envio do TCP é apresentado como cheio, o servidor momentaneamente é impedido de enviar mais bytes do arquivo de vídeo para o socket. Do lado do cliente, a aplicação cliente lê os bytes que estão no buffer de recepção do TCP através do socket do cliente e coloca os bytes no buffer da aplicação cliente. Ao mesmo tempo, a aplicação cliente periodicamente retém quadros de vídeo do buffer da aplicação cliente descompactada. Os quadros e descompacta os quadros e apresenta na tela do usuário. Esse é o mecanismo do HTTP Streaming. Continuando, agora tem outro mecanismo que é a análise do uso do buffer no lado do cliente para o vídeo de fluxo contínuo. Então, que indica o número de bytes, na figura nós temos o servidor de vídeo, a internet, a taxa de preenchimento que é igual a x, o buffer da aplicação cliente, nós temos dois quadradinhos, um totalmente preenchido, um semi-preenchido de azul, B e Q, e a taxa de esgotamento que é representada por R. Então, Q indica o número de bits que tem que ser armazenados no buffer antes que a aplicação cliente comece a exibir o vídeo. A letra R representa a taxa de consumo do vídeo. Se a taxa de envio do servidor for menor que a taxa de consumo do vídeo, então o buffer do cliente nunca ficará cheio. Eventualmente, o buffer do cliente se esvaziará. No momento em que o vídeo congelar na tela, enquanto o buffer do cliente espera outros TP segundos para acumular Qbits de vídeo e continuar a reproduzir novamente. Então, a taxa disponível na rede, se a taxa disponível na rede for menor do que a taxa do vídeo, a reprodução irá alternar entre períodos de reprodução contínua e períodos de congelamento. O streaming adaptativo é a nossa última tecnologia e a aplicação do HTTP Streaming é amplamente utilizada na prática, mas possui um problema. Todos os clientes recebem a mesma codificação de vídeo, apesar das grandes variações na quantidade de largura de banda disponível. Então, o DASH, ou Dynamic Adaptive Streaming over HTTP, nesse caso, o vídeo é codificado em muitas versões diferentes, cada qual com uma taxa de bits e um diferente nível de qualidade. E o cliente seleciona diferentes trechos de vídeo, uma vez de vídeo, um de cada vez e possivelmente com diferentes qualidades, com mensagens de requisição HTTP GET. O servidor HTTP possui um arquivo de manifesto que provê uma URL para cada versão junto com a sua taxa de bits. O cliente mede a largura de banda de recepção e executa um algoritmo de determinação de taxa. Esse é o fim. Obrigado.